Bora, tá no ar, projeto novo. BravaCast, olha só. BravaCast. Que delícia, né? Poder compartilhar com essa ideia que a gente teve de dividir com a galera por que Brava Norte, de onde surgiu, receber convidados, fazer um movimento diferente, um podcast imobiliário em uma imobiliária. E assim, né? Eu acho que é muito a nossa cara, né, amor? É o nosso estilo de poder se comunicar, de poder falar, vai ser algo bem descontraído, um bate-papo, falar com pessoas que são aqui da Praia Brava também, que participaram da nossa trajetória. Exato. E hoje são cases de sucesso. A gente vai trazer essas pessoas para participarem desse momento com a gente. Sim. Mas não tem como começar sem falar de nós dois. Exato. De onde tudo começou, né? De onde tudo inicia. E esse projeto, amor, lembrando, ele se inicia num açaí. Lembro que a gente estava fazendo um dia de filmagens e tudo mais. A gente inicia com uma conversa, né? E dessa conversa a gente fala, vamos fazer um BravaCast, tem muita história, tem muito conteúdo. E hoje em dia foi uma doideira, né? Exato. Uma doideira, a gente vai tomar um açaí agora, vou tomar um açaí agora. Mas vamos seguir. Vamos contar essa história, vamos contar quando é que a gente surge, né? Como é que inicia tudo isso aí. Enquanto eu pego meu açaí, amor, vamos lá. E o código da ideia é justamente essa, né? Que ideia boa é ideia executada. Ideia boa executada. Então surgiu uma ideia numa conversa e agora a gente está aqui executando ela, um projeto que já nasceu, tem forma, com convidados, enfim. Mas agora nós dois, felizes de poder compartilhar isso. E tudo começou há 6 anos atrás, na Ilha do Sol, não. Tudo começou há 6 anos atrás, né, quando a gente se conheceu e pôde aí realmente tornar um sonho real, que mesmo antes de juntos, queimava no meu coração, empreender, ter empresa. Isso é muito importante de falar que assim, antes de tanto eu como a Bruna começar com a ideia juntos de montar uma imobiliária, de ter esse sonho realizado, a Bruna também tem uma experiência no mercado imobiliário. E isso é uma coisa que foi fundamental para o nosso início, para o nosso sonho, para o nosso projeto, né? Porque querendo ou não, é obrigado a ter uma bagagem, né, amor? Exato, a experiência, né, faz a diferença. Contou demais, né? Mas essa questão de queimar no teu coração um sonho e também no meu, e a gente, vamos juntar isso, fazer uma coisa só, deu no que deu, explodiu, foi real pela intensidade, pelo desejo de propósito, pela dedicação, principalmente, né? Lá atrás, né? Nós éramos novos, jovens, e poder começar uma empresa em um home office, como a gente fez, casou, em seguida montou um home office em casa. Amor, com quantos anos tu empreendeu? Com 22 anos. Cara, é doideira isso. Pensar nisso hoje, isso me deixa um pouco em choque, assim. Com 22 anos a gente abriu a nossa empresa, né? Olhando assim, uma retrospectiva, eu hoje me vejo muito corajosa lá atrás, recém-casada, com 22 anos, montando uma empresa, indo para algo novo, quebrando um padrão familiar, né, de empreendedorismo, fugindo da CLT, fugindo do serviço público, já vendedora, já corretora há anos. Então, eu vi muita ousadia. Isso é uma coisa que eu destaco muito, assim, do nosso começo. Porque a Bruna, por mais que seja tão jovem, na parte de idade, com 22 anos, ela tinha muita experiência, muita bagagem, né? Eu acho que é legal contar um pouco, né? Sim. Sobre essa tua bagagem, essa tua experiência. Porque muitas pessoas perguntam pra mim assim, eu vou entrar no mercado imobiliário, o que eu faço? Eu falo, cara, tem que ter bagagem. E o mais legal que eu vejo... Tem que ter bagagem? Exato. E o mais legal da minha trajetória é que eu comecei como recepcionista em uma construtora, passei para auxiliadora de corretores na parte comercial, em seguida eu fui corretora, hoje sou dona de empresa, trabalhei com locação, trabalhei com vendas, então tudo isso dá muita bagagem e clareza, afirmação para a gente hoje poder passar isso para os nossos liderados, né? Para a equipe. Olha, tudo que tu está passando eu já passei, foi exatamente assim, o trajeto é esse e a forma curta disso é essa, que é o nosso objetivo aqui na Brava Norte com eles, né? De encurtar esses meus 10 anos de corretagem e no menor espaço de tempo possível, para que eles não tenham que passar aquilo que eu passei, os perrengues chique, nem foi tão chique também, mas poder fazer isso se tornar mais leve possível. O que ela tá falando é que quando a gente faz algo com amor, as pessoas que estão aqui dentro da Brava Norte, pra gente são pessoas muito importantes, né? Sim. São pessoas que a gente hoje considera membros da nossa própria família. Com a gente certeza. Tem uma família Fazem aqui. parte, né? E
o nosso papel como líder, às vezes é muito parecido com o papel de pai. É de orientar e de encurtar esse caminho, para que eles possam de fato conseguir chegar nos objetivos deles, que são as coisas mais importantes que a gente tem junto, né? O que nos alinha, o que faz a gente caminhar junto, né? O resultado. Eles buscam o resultado, a gente também busca o resultado. E quando a Bruna fala isso, de ter toda essa bagagem, toda essa caminhada, a Bruna fazia captação de salto alto. Sim. Lembram? Lembro. Lembra quando a gente ia aqui na fazendinha fazer captação de salto alto? Fazenda, Centro, Itajaí inteiro, nós fazíamos isso de porta em porta. Então a gente consegue passar para eles o quanto é importante, né? Porque muitos corretores não entendem o quanto é importante a captação de um imóvel. Sim. E vamos ser sinceros, o quanto isso mudou a nossa trajetória no longo prazo, Com né? certeza. O quanto isso foi importante e como fazer isso, né? Esse o detalhe início... é como fazer isso ter funcionamento, como criar esse nicho de cliente, essa carta de cliente. Exato. Essa proatividade que nós tivemos lá no início de não ter clientes e ir atrás deles, depois de 7 anos, a gente tem aqueles clientes ainda. Lá de trás, que a gente bateu na porta, pediu uma oportunidade, disponibilizaram, a gente vendeu, alugou, administrou, criou algum negócio e até hoje esse relacionamento ainda se mantém firme nesse nosso serviço. E essa questão dessa nossa liderança desse jeito é porque na minha trajetória imobiliária eu tive exemplos de pessoas que eu queria ser e o profissional que eu não queria ser. E tanto tem espelhos, assim, essa pessoa aqui eu quero modelar do lado positivo. E essa pessoa aqui é uma referência negativa que eu sei que eu não vou ser esse profissional. Então, tudo é uma questão de ótica, né? Por mais que eu tenha tido líderes excepcionais, em especial né, que foi na consultora Procave. Que vai estar com a gente sentado aqui. Com certeza, já faço fica questão. O recado, se estiver ouvindo, vai estar sentado do nosso ladinho. Vai passar código para essa turma toda. Com certeza. Não tem como falar da minha trajetória sem falar de Clóvis Albuquerque, né? Eu sou muito grata a ele. Eu tinha 18 anos, foi um pai para mim na profissão. Me ensinou, olha, tudo que eu sei hoje. Eu só aperfeiçoei as sementinhas que lá atrás ele plantou no meu coração, de negócios, de empresa, de postura, de profissional, enfim. Então, e teve outros também que não foram tão bons assim, mas eu tive a visão de poder olhar para aquela pessoa como assim, opa, isso que ela faz eu não vou fazer, eu não vou ser assim. Quando eu tiver o meu negócio, eu vou agir completamente diferente. Tem uma questão que eu, desde o início, trouxe para a nossa empresa, que foi a do café. Que eu trabalhava em uma imobiliária que o corretor tinha que pagar o seu café. A primeira coisa que eu fiz quando nós abrimos a nossa imobiliária foi comprar um caminhão de café e corretor nenhum pagar café, porque eu lembro disso assim com dor, da gente ter que fazer vaquinha entre nós pro café, pro leite, pro açúcar. Era algo tão básico, mas eu passei por isso. E hoje aqui na imobiliária eu digo para os corretores, né? Enfim, uma coisa tão pequena, tão básica, mas que me marcou muito e que também fez parte da minha construção como hoje líder de um time, né? Eu consigo enxergar o que eles sentem, o que eles pensam, porque eu tive do outro lado. Então eu sei o que é necessário e o que não é. E essa caminhada que tu faz, né, no decorrer do mercado imobiliário, ali com imobiliárias, com construtoras de alto porte aqui, te forma profissional que te fez ter essa força na liderança, né? Porque, querendo ou não, quando a gente passa por dores, a gente sabe exatamente o que fazer para não ter mais essas dores. Exato. E a coisa que a gente mais queria aqui dentro era que fosse um ambiente único, como nunca tinha sido criado no mercado. Isso. Com algo que tocava no nosso coração. E aí, peraí que tá ao vivo, então tem que ter um... Consegue ajustar um pouquinho o ar aí? Tá gelando os picolés da orelha aqui. Então, assim, a Bruna tá contando o quanto foi importante pra gente essa bagagem. Foi muito importante. Era algo que a gente tinha que ter pra começar uma trajetória. Sim. Só que também teve do outro lado uma outra pessoa, que era eu, que tinha um desejo, um sonho de participar do mercado imobiliário. Eu sempre gostei muito de imóvel, sempre. Eu sempre fui um cara aficionado. Até o pessoal brinca que eu até me atrapalho nas viagens, né, amor? Às vezes tô com a sogra fala assim, para de olhar pro prédio, guri. Foca na viagem. Presta atenção, aproveita. Mas eu gosto, da minha natureza sempre gostei. E há um tempo atrás eu tive nos Estados Unidos, em Orlando, em Miami,
Há um tempo atrás, não, já faz alguns anos, né? Sim. E lá eu tive uma experiência muito forte com o mercado imobiliário. Só que o que acontece? Eu tinha uma visão do mercado imobiliário do Brasil, onde o corretor tinha uma má fama, porque era um cara que fazia o negócio e simplesmente depois de fazer o negócio ele não dava continuidade, ele não continuava com o processo de venda, ele não continuava com o suporte com o cliente. Então era uma imagem muito ruim e de fato ainda é uma imagem ruim. E eu me chamo Rafael Bittencourt Filho e o nome do meu pai é Rafael Bittencourt. Então eu já nasci traçado para ser um cara do mercado jurídico. Sim. Meu pai é advogado, então eu fui traçado para ser um cara... Como um legado, assim, né? Cara, para ser advogado. E eu segui esse barco. Só que eu sempre falava, pô pai, o negócio é o seguinte, eu vou ser corretor de imóvel. Daí falava o seguinte, que corretor de imóvel? Larga a mão de ser vagabundo. Não quer mais estudar, né? Quer trancar a faculdade, né? Não quer fazer mais. Daí eu falava assim, não, mas corretor de imóvel é uma profissão legal. Nada, rapaz, são tudo sujo, são sem vergonha. Eu falei, puta que pariu. E é verdade, o pai tá certo. Por muitas vezes eu pensava isso. É verdade, o pai tá certo. Só que dentro de mim eu ficava, pô, mas é legal, né? Vender imóvel, tá toda hora num prédio diferente, ver a construção, participar disso. E você participar de uma vida com famílias quando tu consegue concluir isso. Então tinha aquela percepção do Brasil, aquela percepção da minha própria família. E eu fui para um outro país, que foi os Estados Unidos. E eu tive a oportunidade de conhecer uma corretora americana lá. E lá eu fui atendido por essa corretora americana, né? Onde eles têm uma outra percepção de negócio, onde eles têm uma outra percepção de atendimento. Posicionamento de mercado diferente, né? É fora da curva. É fora da curva. E eu fiquei muito atento, eu fiquei meio que em choque. A gente estava vendo um projeto de multipropriedade lá, eu fiquei meio que em choque e atento ao atendimento dela. E junto comigo estava também uma família de lá, dos Estados Unidos. E eu vi que eles estavam em muita conexão, tanto a corretora quanto a família. Estavam muito atentos um ao outro, vivenciando aquela cena, curtindo aquele momento. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aí. Eu já matutando com a minha mente, pensando, eles devem ser o quê? Parentes. Tendo como padrão padrão Brasil. E até a imagem que eu tinha do corretor, né? Cara que foge, corre, não faz as coisas certas. E aí, eles muito conectados e seguindo o atendimento e tudo mais, mas fluindo com uma leveza, com uma alegria. E os clientes, no caso, né? Eles estavam prestando muita atenção nela, na corretora. Muito atento em tudo que ela falava. Sabe quando tu dá atenção, quando tu dá respeito a alguém? Sim. Eles estavam dando esse respeito. Aí terminou o atendimento. Eu tava indignado. Eu tava assim, meu Deus, eu sou obrigado a falar com essa mulher. Eu preciso entender o que aconteceu. E aí essa corretora falou pra mim o seguinte. Eu perguntei pra ela, fulana, você é parente deles? Vocês têm algum tipo de negócio juntos? Você já vendeu pra eles? Daí ela assim, não. Mas eu assim, posso te fazer uma pergunta? É que eu conheço o corretor de imóvel. E o corretor de imóvel não tem esse respeito. Geralmente ele vem e sai. Tem alguma coisa a mais ali? Eu queria de fato entender. Daí ela assim, tem. Aqui na América, nos Estados Unidos, o corretor de imóvel geralmente é um profissional que ele segue essa tradição de família. Sabe quando a gente tem um médico da família, que é algo muito importante pra gente? A gente continua geralmente com esse cara. Confiança. A palavra certa é essa, uma confiança. A gente continua com esse cara. E lá essa corretora, ela passou isso pra mim, que eles tinham essa relação de confiança. Mas não só ela, nos Estados Unidos inteirinho é assim. Que era bem quisto o corretor de imóveis, né? O corretor de imóvel lá, ele é um profissional como qualquer outro do mercado. Ele tem muito estudo, ele tem muito respeito pela profissão, ele tem muito respeito pelos clientes. É uma relação de fidelidade. Isso se dá pelo posicionamento do corretor. Isso se dá pelo posicionamento do corretor e a cultura que o próprio corretor vive lá. Claro. Ele se coloca como um cara de respeito, ele se coloca como um cara que tem a importância e a responsabilidade de cuidar do imóvel da compra de uma família. Sim. Que é uma família que já é referência para eles. Sim. E aí quando ela me falou isso, aquilo me estralou. Eu falei, isso não existe no Brasil. Esse tipo de atendimento, esse tipo de percepção de negócio de pessoas, isso não existe no Brasil. Então eu trouxe já a minha vontade que existia de ser corretor, de trabalhar no mercado imobiliário, com um despertar de uma outra cultura que era totalmente diferente da nossa. E aí a gente começou a conversar depois de casados,
sobre o mercado imobiliário. Aí eu comecei a matutar, pô, ela tem toda essa bagagem. Ela conhece muito do mercado imobiliário, ela trabalhou com construtoras gigantes. Eu tenho esse desejo intenso dentro do meu coração. Eu tenho uma percepção de negócio do mercado imobiliário de um país totalmente desenvolvido e onde funciona bem demais e é a referência do mercado imobiliário no mundo, é os Estados Unidos. Eu falei, cara, não faz sentido, a gente tem que começar algo diferente. E na época eu trabalhava na prefeitura, era funcionário público, tava com uma vida estável. Estabilizado. Tava tudo certo, né, irmão? Sim. Moral da história, a gente chutou o pau da barraca, enlouqueceu e começou fazendo um home office. É porque o início, mesmo sem a gente perceber, o que a gente fala muito hoje de entender para atender, Nossa. já era nosso objetivo, desde lá de trás. Então a gente sempre fez, meus negócios todos foram sempre voltados para o cliente. A tua pessoa, por mais que em outro mercado, já tinha essa disposição também de entender aquele serviço que tu estava prestando, dar uma consultoria de excelência, cuidar do cliente, enfim, num outro mercado, mas o objetivo era o mesmo. Então, quando a gente une isso, essas duas forças, de entender o cliente, de fugir da curva, de fazer diferente, tá, existe um mercado prostituído, existe um mercado ruim, tá, ok, mas vamos pegar uma parte pequena do mercado e escrever o nosso nome de forma correta, plantar uma semente para colher lá no futuro. Talvez no início a gente não vai receber tanto de imediato quanto se a gente estivesse jogando o jogo contrário, mas vamos pensar a longo prazo, que vai dar certo. E foi isso que nós fizemos. Então essa trajetória de começar em home office, começar com locação. Uma coisa que eu tenho muito orgulho da gente é que desde que a gente começou, a gente nunca olhou pro lado, né? Nunca. Só pra frente. Só pra frente. Até porque, só assim... Só pra frente. Eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que ter essa percepção. Porque assim, ó... Tudo que a gente fez era o que ardia no nosso coração. Sim. E o grande detalhe, né, amor? Quantas vezes a gente disse não pra poder estar caminhando onde a gente caminha hoje? Com certeza. Não pra família... Nossa, para amigos. Em dizer não, no meu caso, eu falei, não, pai, eu não vou ser advogado, eu não vou continuar essa carreira, eu vou escrever a minha história junto com a minha esposa no mercado imobiliário, porque nós temos um sonho. Sim. Ou seja, eu falei não para fazer o meu coração arder. E a gente falou esse sim junto, né? É. Porque tu tinha esse sim, a Bruna sempre teve paixão pelo mercado imobiliário. E engraçado. Eu acho que foi a coisa que mais também me motivou a estar tendo ela como sócia, sabe? Não era só porque ela é minha esposa, mas sim porque ela tinha paixão do mercado imobiliário. E eu vejo assim que hoje a gente encontra, né, familiares, amigos, assim, e todo mundo, poxa, que legal, a empresa cresceu, deu certo e tal. Mas lá atrás nós ouvimos muito a questão do, poxa, os dois autônomos, um tem que ser salariado para manter as contas da casa. Tu lembra disso? Pelo menos um tem que ter um salário fixo, isso não vai dar certo. Porque... Vocês são doidos, os dois autônomos, tô começando um casamento agora, tem que ser pé no chão. Isso. Enfim, e a gente confiou um no outro e sabia que não tinha chance de dar errado, porque a nossa intenção era positiva, o nosso trabalho era bem feito e foi muito suor, gordura queimada, né, para que isso acontecesse. Então a gente foi muito proativo. Não tinha como aquela semente vir o contrário se não fosse coisa boa. Porque a gente foi muito atrás de trabalho, muito atrás de cliente, bater muito em porta para querer oportunidade, para pedir oportunidade. E também essa questão de sermos da Praia Brava, os dois. Tu está 28 anos aqui, eu estou desde acho que 20, 24 anos aqui, por morarmos próximos um do outro, por ter famílias tradicionais aqui, abriu a porta pra gente também, muita coisa. Muito, né? Muito. E assim, quando a gente faz e toma a atitude que a Bruna falou em deixar pra trás dois empregos... A Bruna, na verdade, ela tava como autônoma, né? Mas eu tinha um emprego fixo. Tu ganhava bem. E eu ganhava bem, trabalhava na prefeitura. Né? Sim. Não, eu ganhava bem. Sim, Só pois que o problema é o seguinte, bem pra quem está limitado. Eu estava limitado. Eu estava trabalhando como um emprego que é um emprego de muitos... É o sonho de muitos pais. Exato. Né? Uma estabilidade para o filho. É que realmente, olhando lá atrás, era uma loucura. Tu largar essa estabilidade para montar uma empresa. Só que o grande detalhe é que a gente
sempre foi tão intenso na nossa vida, e eu acho que a nossa história mostra isso, Sim, porque a gente sempre deixou arder o nosso coração, né? exato. Ele foi sempre o caminho pra gente, né? E coração é Cristo. Se Cristo é o caminho, é acesso direto, né? Sim, Então, assim, é muito importante lembrar dessa trajetória onde muitas pessoas, familiares também, falaram, vocês são malucos. sim. Os dois, sem salário. É. Hã? E eu lembro de uma história que marcou muito, e hoje eu estava lembrando dela, inclusive, em casa. A gente começou a fazer um trabalho tão bem feito, digital, que as pessoas chegavam na nossa imobiliária, que era uma salinha de 20 metros quadrados, e diziam assim, nossa, é aqui? Não parece? Parece que são bem maiores. Tu lembra disso? Lembro. Parece que já tem uma estrutura gigante, é só vocês dois, aqui é tão pequena, é no fundo de uma garagem. E tem um episódio que nós começamos a fazer esse burburinho no mercado aqui da Praia Brava, começamos a fazer negócios, enfim, aparecer, a incomodar um pouquinho a concorrência sem saber, porque nós não pensávamos nisso. E um dia entrou um corretor, tu lembra disso? Eu lembro dele. Eu lembro dessa cena até hoje, na verdade. Esse mercado é uma nítida. comédia, cara. E o corretor entrou na imobiliária e ele começou a olhar em silêncio, a gente ficou assim... Aquela entrada, ele botou aquela posição de poder, mãozinha na cintura e... Aí ele começou a olhar as coisas assim, um ambiente pequeno, simples, só os dois. Eu vim ver o que era imobiliária. Se é isso aqui, tá tudo bem. Virou as costas e saiu. E isso marcou muito para nós dois. Eu lembro disso assim até hoje, inclusive. Encontro muito esse corretor porque ele é da Praia Brava. E hoje, né, estamos em caminhos totalmente diferentes. Mas quem fez isso acontecer foi as nossas escolhas, as decisões. Né? Não foi o que a gente fala muito hoje de não ser a condição e sim a decisão. Nós aplicamos muito lá atrás. É o que nós aplicávamos demais lá atrás. Então não é porque nós estávamos em um home office que eu não tinha um posicionamento de profissional alto padrão. Porque alto padrão não é vender imóveis de 15, 20 milhões. Alto padrão é uma excelência no atendimento. E isso nós tínhamos desde sempre. Não é porque era um home office ou uma salinha fundo de garagem que nós não íamos dar o nosso melhor para o cliente ou se envolver em coisas grandes, em bons negócios, porque nós nunca enxergamos um ao outro como pequeno. Muito menos a nossa empresa. Sim. Muito menos a nossa empresa. Sempre foi algo grandioso para nós, demais, com muito valor. Tanto que ela foi crescendo, 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 e a gente não percebeu. Porque para nós ela sempre foi muito grande. E tudo assim, sempre feito com muita atitude. A gente era muito... batia a ideia e execução. A gente passa isso para os liderados até hoje. E pega mais um código aqui. Quer ter resultado na vida? Faz. Para de ouvir a opinião dos outros e executa. Não é a condição, é a decisão, né? E a gente fez muito isso. E uma coisa que eu acho muito legal e interessante de contar aqui é a história de transição do nome, né? Sim. Porque hoje quem conhece a Brava Norte não sabe... Vamos liberar aqui, né? Vamos. Não sabe que essa empresa se chamou SBJ. Imóveis, isso mesmo. SBJ Imóveis. Dois jovens, 22 anos, eu com meus 26, aquele cabelinho preto, coisa mais linda. Falei, amor, vamos começar uma empresa? Vamos. Então vamos ter um nome top. Então vamos. Então fala alguma coisa. S de Selva. Então tá. B de Bittencourt. E J de Jesus, né? Que ele é a nossa caminhada. Então, SBJ. Exato. Executamos o nome. Contador, tudo certo. Montamos o nome. Começamos a nossa empresa. E pegou, né? Pegou. A SBJ, em um ano, estourou. Exato. Começou a chamar bastante atenção aqui na Praia Brava. Mais do que imaginávamos, como Mais do que imaginávamos, com certeza. Não tinha nem noção do que ia acontecer. E a SBJ, ela começa a fazer tanto sucesso que ela começa a aparecer tanto no... O Facebook foi um canal de comunicação muito forte que a gente usava na época, né? Muito. E aí uma empresa... Orgânico, né? Totalmente orgânico. Sempre orgânico. A gente sempre foi... Proativo. Muito do fio do bigode, né? Sim.
porque executores totais. E né? isso ainda funciona. O arroz com feijão ainda funciona. Quem faz isso bem feito, do modo que nós fazíamos, e a gente ainda faz isso de anúncios, de fotos bem feitas, descrição, enviar mensagens, compartilhar, tá? O feijão com arroz do corretor de imóveis funciona. Hoje não é só o digital, o leads, enfim, tá na moda. Tem também o outro lá, a própria captação ativa de ir até o empreendimento, estar na rua, correr atrás. Corretor, né? Muito mais imediato do que o próprio funil do lead. Do básico, fazer o básico, feijão com arroz. E eu falo isso na lata. Quando o corretor, tem muito corretor no mercado que não pergunta pessoalmente, né? Mas me pergunta no direct. Ele fala assim, Rafa, por que tu vende tanto? Eu falo, cara, porque eu faço o básico que tu não faz. Sim. O básico, o que é? Atender bem, entender, tá sempre conversando com o cliente, trazendo para ele a solução. O que o corretor tem que fazer? Tem que achar o produto. Exato, é o produto. Tu tem que entregar o resultado pro cliente, tem que achar o produto. A veia do corretor de imóveis é o produto. O coração do corretor de imóveis é o produto. Ou seja, e como a gente recebe, como a gente recebe aqui corretores, que a primeira pergunta é: quantos leads eu vou receber no mês? Ou por dia? E a ideia não é essa. Estar numa imobiliária, como a gente fala muito aqui, é um CNPJ dentro de um CNPJ. Sim. São duas empresas que juntas fazem a coisa acontecer. E o lead por lead, não resolve nada. Pode ser o lead mais qualificado, mais quente possível, uma potência. Quem vai converter aquele cara de verdade somos nós, corretores. É o nosso atendimento, a nossa excelência, a questão de entender o cliente para atender. O lead é muito importante, sim, mas só ele não faz a venda acontecer. Corretor que espera e que se diz dependente de lead, ele é um corretor limitado. Tá ferrado. Ou então o corretor fala assim, eu sou um especialista, fala para tu é um limitado. O cara que é especialista, ele não tem a capacidade de trabalhar com outros produtos. Ele tem que entender de outros produtos, sim. Porque ele tem que entender do cliente, que é a principal arma para que ele possa ter resultado. Mas vamos continuar, só para a gente concluir a fusão da SBJ para a Brava Norte. Então a gente sai de um nome de SBJ, né? E a gente começa a fazer muito sucesso aqui na Praia Brava, a gente começa a ter bastante resultado. E a gente não se atenta a saber que existia uma construtora do nosso lado. Exatamente, em Navegantes. E aí os caras vêm conversar com a gente e tudo mais. E eu lembro muito desse dia, quando chegou os dois advogados aqui numa reunião com a gente. E ela deu essa notícia de que ela era da construtora SBJ e que nós poderíamos estar usando o nome deles para crescer na Brava, enfim, porque eles estavam começando uma obra na Brava. E eu lembro que eu e tu de imediato olhamos um para o outro e não. Se esse for o caso, nós vamos trocar agora, porque nós não somos sombra de ninguém. Tu lembra disso? E nós tínhamos acabado de montar a empresa, fazer logo. Girando, né? A maior loucura é que ela tava girando, né? Ela tava funcionando, já tava dando retorno. E tinha um apego emocional de começo também, né? Pô, foi o início, o meu nome, o teu nome, Jesus no meio. Tinha um apego emocional muito forte. Até porque, né, foi onde tudo começou. Sim. E essa notícia, mas eu lembro que muito da nossa primeira reação, quando ela falou isso, que nós poderíamos estar usando a construtora para começar a trabalhar ou para ter alguma vantagem, nós de imediato, não. Nós não somos sombra de ninguém. Nós somos a nossa própria luz. Se esse for o problema, agora está trocado. E a gente não... E a gente Quantos poderia dias? Tu lembra? Quantos dias eu tenho para trocar? 30 dias. Então, ok, 30 dias eu tô trocado. Porque nós nunca fomos sombra. E nós poderíamos, assim, a gente tinha até o registro da marca e tudo mais, então poderia ter discutido em juízo e tudo mais. Só que quando a gente sentiu essa mensagem, na hora a gente falou, cara... Não é isso. A gente tem brilho próprio. Sempre teve, sempre vai ter. Então vamos achar um nome novo. Sim. E começamos na busca. O que vai ser agora? Como é que vamos colocar? E veio vários nomes aqui, né? Só de olhar um pro outro, a gente já sabe que teve uns nomes nada a ver, né? Umas viagens. E a gente tinha 30 dias pra fazer 30 isso. 30 dias. E a Bruna veio no belo dia, veio com a mente estralando e falou assim, amor, eu sei o nome perfeito pra gente. O Norte é o melhor lugar agora da Brava. A Brava tem um nome muito forte, a gente tem que usar.
Então nós vamos se chamar Brava Norte. Eu lembro que eu tava no carro. Eu falei, meu, que nome louco. Falei, cara, é esse nome. Forte, né? Brava Norte. Eu lembro que tava no carro, na Carlos Drummond, pegando aqui a José Medeiros, e eu vi a placa, Brava Sul. Aí eu, Brava Norte. Já é, Brava Norte, tudo a ver. Nós estamos no Canto Norte, né? O Canto Norte é lá no Morcego, mas nós estamos nessa região aqui. Norte de direcionamento, Brava é o local, é Brava Norte. E daí eu cheguei, te contei, uau, a energia conectou na hora. E aí na hora eu já fiquei pensando assim, cara, mas o que esse nome tem a ver? Não, ele precisa ter um sentido, ele precisa ter um porquê. E eu falei pra ela, amor, Brava é de onde a gente é a nossa história, nossa é onde a gente tá, é aqui, é Brava. Nós somos bravos, né? Bravos e bravas. Sim. Então, Brava é onde a gente tá. E Norte é o posicionamento na vida das pessoas. Exato. Ou seja, nós somos um posicionamento na vida dos negócios delas, na vida dos imóveis delas. Então, cara, o nome é perfeito. A gente conseguiu traduzir o que a gente já fazia para nossa logomarca. E eu sei, assim, que foi uma virada de chave para nós como empresa. O que poderia ser o fim, né? Uma notícia dessas, de ter Verdade. que mudar o nome, poderia ser o fim. A gente ressurgiu, assim, das cinzas. Cara, explodiu, com uma foi muito força. top. Ah, é? Vocês acham que nós somos sombra? Então tá bom, vamos lá então. Vamos mostrar a luz que a gente tem, o que a gente realmente faz. E quando a gente vira Brava Norte, eu sinto assim que a gente veio de fato para jogar o jogo de gente grande. Jogar não, né? Vencer, né? Já ganhamos. Mas assim... Já é, né? Não tem mais, pra mim, já é incomparável o Só que que a a gente faz. força que isso trouxe pra nós, sabe? Opa, porque a gente enxergou assim, cara, nós não somos mais aquela empresa de fundo de garagem. Hoje nós temos um prédio próprio. A estrutura é nossa. Nós construímos 150 metros quadrados num local que é nosso, não é aluguel. Não foi alugado pronto. Cada tijolinho daqui nós participamos. Dois, na verdade. Exato. E agora o mercado está vendo a gente. É hora da gente se posicionar dessa maneira no mercado, como eles já estão nos vendo. Então a Brava Norte vem assim com uma força sobrenatural. E eu acredito que o mais bonito de tudo, né, amor, não é só contar o que a gente está fazendo e o que a gente já fez, mas sim de mostrar que contra resultado não há argumento, né? Com certeza. Um VGV de 2 anos de 120 milhões, sim. Uma história tão bonita sendo escrita, uma intimidade com os nossos liderados, exato. O resultado dos nossos liderados. Então, assim, eu acredito que quando tu tem uma dificuldade, é hora de tu provar a si mesmo que tu pode muito mais. Sim. E foi o que a gente fez quando a gente teve que trocar o nome da empresa. E nós nunca tivemos dúvidas daquilo que estava sendo plantado. Era muito certo a semente. Nós sabíamos o que estava sendo plantado. Então a gente tinha essa garantia, essa segurança de que teríamos uma boa colheita, de que seríamos honrados com todo aquele trabalho. E esse sempre foi o nosso foco. Eu não lembro da gente preocupado com números, estatísticas, ou quem que é o concorrente, quem que é isso, quem que é aquilo. Até hoje nós não somos ligados a isso. Mas naquela época, muito menos. A gente queria só produzir, plantar, porque sabia que ia vir. A colheita ia chegar e ela ia ser resultado daquilo que nós plantava. E a gente plantava coisas muito boas. Muito mais do que nosso trabalho foi dado e é dado aos nossos clientes. Top. Eu acredito que tem muita coisa pra gente dividir, tem muita coisa pra gente contar, mas assim, eu tô muito contente da gente estar iniciando esse programa, esse projeto, né, para que a gente possa trazer pessoas aqui que de fato participaram da nossa vida, que são referências hoje na Praia Brava, nos negócios que fazem, né? Claro. Mas, amor, eu queria só te agradecer por ter sempre acreditado nesse mercado, acreditado nesse projeto, acreditado nas pessoas, que a gente teve muita dificuldade de conseguir passar tudo isso adiante, a gente passou tudo isso adiante, hoje a gente consegue passar isso para os nossos liderados, é o maior orgulho que eu tenho de nós dois nessa história. Mas vamos finalizar respondendo as perguntas que caíram nas caixas de mensagem ali naquela brincadeira que a gente fez no Instagram hoje. Vamos sim. A gente fez uma chamada no Instagram falando que teria um novo projeto e a gente abriu umas caixas de perguntas ali.
Então foi a doideira hoje, tava tomando açaí aqui, vocês estavam vendo. Eu vou abrir o Instagram aqui só para poder fazer o seguinte, abrir essas perguntas. Ó, eu vou abrir a pergunta e vão responder na hora. Fechou? Fechou. Então tá, vou abrir a pergunta aqui e vou responder na hora. Pô, meu Instagram, eu postei bastante coisa hoje. Vamos ver aqui. Aqui, ó, tema livre. Família, empresa, início. E aí eu falo aqui sobre esse projeto novo. Vamos lá, tema livre. Olha só, nossa, essa primeira aqui é para rachar no meio já, hein? Onde você quer chegar? Posso responder? Claro. Sou a maior imobiliária da Praia Brava e serei sem dúvida uma das maiores imobiliárias do Brasil. Por favor, responde também. Bora. Onde nós queremos chegar é com uma rede de franquias, Brava Norte. Com certeza. Já temos um modelo de negócio que dá certo, com muita honestidade, muito trabalho, algo correto. Hoje a gente passa isso para os nossos corretores e onde a gente quer chegar é poder duplicar cada vez mais, multiplicar aquilo que a gente faz, que nós sabemos que dá certo e hoje de modo curto. Né? Esses 7 anos que nós passamos, nós conseguimos montar isso num método e hoje aí o corretor tem um tempo de experiência com a gente de 1 ano e consegue já pegar essa essência e fazer a coisa acontecer. A rede de franquias é algo que já está pronto, a gente tem todo esse plano, esse planejamento, já está funcionando, a gente está indo para a 3ª filial agora ali em Itajaí, vai abrir a 4ª aqui na Praia Brava até esse ano também. Então assim, a gente quer parceiros novos com toda certeza. E não existe nada mais importante, a gente contou um pouquinho da nossa trajetória aqui, do que a construção. A construção de uma carreira, a construção de uma parceria é algo que dignifica demais. A gente quer construir uma história muito linda porque esse mercado é maravilhoso. Vamos lá, mais uma pergunta. Vou fazer, tu pode responder já na lata aí. Vou começar a fazer o curso de corretor. Alguma dica nessa área? Uau! A principal dica é menos teoria e mais prática. Desde já, trabalha a tua rede de relacionamento. As pessoas precisam saber que você está fazendo uma transição de carreira, que você vai ser corretor de imóveis. Pega essa base de vizinho, de família, de amigo e trabalha os imóveis deles. Faz uma rede de parceria com os corretores. Vai para uma imobiliária. A principal questão, trabalhe em uma imobiliária. Eu acredito que para essa pergunta aqui, só faz, meu amigo. Executa. Tem vontade de ser corretor de imóvel? É teu coração gritando, a tua alma tá falando assim, ó, eu quero. Então, executa. Primeira coisa, vai numa imobiliária que te dê a oportunidade de abrir as portas. Não adianta querer fazer sem aprender. A primeira coisa é conhecimento, a segunda é sabedoria, a terceira é aplicação. Então, executa, para cima. Vamos lá. Uma outra pergunta. Como iniciar no mercado imobiliário de Itajaí? Imobiliárias ou corretor autônomo? Pô, foi só pancada as perguntas, hein? Não, imobiliária. Primeiro, imobiliária. Uma imobiliária que você conecte com o propósito dela, que tenha mais ou menos os teus princípios, tem que ter os teus princípios, que tenha valores parecidos, que te dê liberdade para você aprender, perguntar, porque é o mercado corrido e nem todas dão essa instrução para o corretor iniciante. Então, tem que ser uma imobiliária assim, para ter experiência, bagagem, e aí depois você decide se vai continuar autônomo ou vai abrir teu negócio. Tem uma live aqui agora, às 19h, nós estamos um pouquinho atrasados, mas já vou entrar. Bora, cara, é ao vivo aqui também. Teve uma pergunta no meu Instagram, seguinte, sobre os desafios de ser um casal empreendedor. Sobre o desafio de ser um casal empreendedor, a gente ama tanto o que faz, que eu vou dormir pensando nisso e eu acordo pensando nisso. Empreender é seguir. Esses dias eu vi uma reportagem na Record de um cara com 100 anos. O cara estava dirigindo um carro, trabalhou 84 anos numa empresa. Depois vocês procuram aí no Domingo Espetacular que vai contar um pouquinho sobre essa história. Só que esse cara é um cara apaixonado pelo que faz. Então, empreender com um casal, eu amo a minha esposa. E tem um detalhe que eu falei um pouquinho antes aqui. Eu sempre amei a forma dela trabalhar. Eu sempre amei a forma dela ver os negócios. Eu sempre amei a forma que ela via o mercado imobiliário. O teu sócio, o teu parceiro, tem que ser alguém que tenha a mesma visão ou visão parecida. Porque senão vai ter conflito. E com conflito não tem crescimento. Nessa parte de casal,
No começo foi um problema e a gente conseguiu ajustar foi essa questão do enxergar o outro como sócio, não como marido naquele momento. Então, dentro de uma empresa, vocês são sócios. Então, a responsabilidade e a autoridade é meio a meio para os dois, nem mais para um, nem mais para o outro. E a outra questão também é do papel, cada um no seu lugar. O que aconteceu muito com a gente foi, em alguns momentos, nós dois fazíamos a mesma coisa. Tu lembra disso? Sim. Então, os dois acabavam mandando com coisas diferentes para o mesmo objetivo. Não só como marido e mulher, mas como sócios, né? Como sócios, claro. Todos os parceiros aí que estão ouvindo esse áudio agora aqui, se atentem a isso. Deleguem. Papéis definidos. Cada um vai fazer. Se organizem. Não existe crescimento sem gestão, sem planejamento, sem organização. Não existe crescimento sem esses 3 fatores. Então, quando a gente começou a entender a importância de tudo isso, e a gente falou, olha, tu faz isso, eu faço isso. Ixi. E uma empresa com colaboradores, ela não pode ter cultura de família. Ela é uma empresa. Nós somos responsáveis por aquelas pessoas que estão ali. Elas não têm nada a ver com nossos problemas. Elas não têm nada a ver se em casa a gente está mal ou não. Elas não têm nada a ver com nada. Elas têm que receber de nós nosso melhor. E isso tem que ser indiferente do modo casal que nós estamos naquele dia. Então, da porta para dentro, nós somos os melhores parceiros em sociedade que existe. Lá fora, nós resolvemos. A gente conseguiu fazer isso, né? Por conta das pessoas, sim. Mas por a gente entender que existem pessoas que dependem da gente e o quanto nós amamos a vida delas e temos responsabilidade sobre os resultados que elas vão gerar. Para nós e para elas, né? Então, isso de casal é papel definido, enxergar o outro como sócio e respeitá-lo nesse posicionamento e entender que, assim, tem guerras que para um não faz sentido, mas se para o outro faz, a gente vai batalhar junto. Tem coisas que para ti faz muito sentido e para mim não, mas se para ti faz é o suficiente. E o contrário, tem coisas que para ti não faz sentido, ideias, projetos, enfim, várias coisas. A gente joga all-in junto. E depois, se der certo ou errado, é os dois também. Não é assim, a ideia foi tua, foi minha, enfim. Os dois jogam juntos total. É uma caminhada que não faz... É muito claro, né? Que quando tu caminha por algo que tu gosta, que tu faz com prazer, que tu tá louco para que o dia amanheça novamente, para que tu viva tudo isso de novo, tu tá caminhando com uma pessoa do mesmo propósito. Sim. E se tu tá caminhando com uma pessoa do mesmo propósito, a vida tem leveza. Porque tudo que é dos céus é leve. E eu sempre ouvi assim, corajosa, né? Trabalhando com o marido. Corajosa, como é que é? 24 horas do dia juntos, meu Deus, que saco, tal. E para nós é totalmente diferente. Então, hoje nós chegamos onde nós chegamos juntos. Estamos indo para frente juntos. Caímos juntos, levantamos juntos, fazendo a coisa acontecer juntos. Então, tudo isso é muito mais bônus do que ônus. Isso fortaleceu tanto o nosso casamento, tanto a nossa base familiar, trouxe uma base tão sólida para a nossa família, esse tempo de juntos na empresa, construindo, amadurecendo, crescendo, que, nossa, eu não vejo lado negativo nenhum. Com certeza. A gente tem muita coisa para contar, tem umas histórias muito, muito loucas, né, que aconteceram quando a gente teve um grupo muito grande também. Sim. Uma reviravolta ali. Tem algumas coisas que aconteceram em negociações também, que são bem intensas. Mas assim, cara, muito top estar aqui contigo. É gostoso demais. O tempo passou assim, ó, voando. Esse primeiro... E a gente tem que dar sequência aqui, porque tem agora a live para continuar também. E deu o horário também aqui também. Mas assim, obrigado pela oportunidade de a gente ter startado lá atrás. É mais um projeto iniciando de novo, com aquele mesmo friozinho da barriga de lá de trás, mas hoje é tudo... É só um fluir hoje, né? Exato. Hoje é só um fluir. E a gente vai ter alguns parceiros bem legais para contar sobre o mercado imobiliário, sobre a Praia Brava, sobre as nossas histórias juntos, essa caminhada que a gente vem fazendo com esse pessoal todo aí. Muito obrigado. É isso aí. A gente se despede agora e... Concluído...
primeiro BravaCast, né? Finalizado o primeiro BravaCast. Obrigada. E até a próxima com convidados. É isso aí. Tamo junto. Beijo.